Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Recentemente Magnus Carlsen jogou um torneio Meltwater Champion Chess Tour e ele jogou uma partida fantástica contra o polonês, o Jan Duda, o super jogador lá da Polônia, super GM, né? E a partida foi realmente incrível. Eu vou mostrar essa partida pra vocês e depois vou falar quem é que ganhou. Aí o torneio já acabou, o torneio, né? Quem é que ganhou, como é que ficou a classificação aí e tudo mais, tá bom? Vamos dar uma olhada então, aqui nessa partida a gente tem o Jan Duda com as peças brancas jogando contra o Magnus Carlsen e a gente vai ter um belíssimo de um sacrifício de qualidade, aqui uma torre por uma peça menor, um negócio inacreditável. O Jan Duda abre aqui com um E4, o Magnus Carlsen vai com a defesa siciliana. Eu adoro quando o Magnus Carlsen ou algum jogador faz a defesa siciliana, né? Tá chamando mesmo para uma partida interessante. Aqui o ritmo de jogo, 15 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo, cavalo F3 foi jogado pelo Jan Duda. E6 e aqui depois de D4, trocas no centro e o Magnus Carlsen segue com esse A6, né? Ele controlou essas duas casas aqui, provavelmente vai querer jogar em algum momento com a dama aqui em C7, sem se preocupar com os saltos do cavalo, né? Aqui bispo D3 foi jogado, bispo C5 primeiro atacando o cavalo, aqui o cavalo volta para B3 e o bispo fica estocado lá em A7. Parece que o Magnus Carlsen já estava pensando quando jogou A6 montar essa casinha aqui para o bispo, né? Montou um esconderijo aqui. A partida seguiu com dama em E2 e agora cavalo C6 desenvolvendo, aqui bispo em E3 e D6, bem sólido aqui, controlando bastantes casas aqui no centro. E pior que tá certo, a nossa gramática é profunda, né? Bastantes casas. E aqui cavalo C3 foi jogado pelo Jan Duda, cavalo em F6 aqui pelo Magnus Carlsen, desenvolvendo, e aqui o Jan Duda já manda bala nesse F4 aqui, né? Atacando com tudo já na ala do rei, reis no centro, do jeito que a gente gosta. E o Magnus Carlsen também não perde tempo, a questão é essa, né? Fazer o rock aqui é perda de tempo nesse tipo de posição, né? É realmente muito dinâmica, ataques nas duas alas. A3 foi jogado tentando parar o Carlsen e agora E5 já atacando aí o centro e evitando o E5 das brancas, né? Aqui bispo por A7, capturando o bispo, torre por A7 e F5. O Jan Duda resolve ganhar bastante espaço aí na ala do rei. O Magnus Carlsen faz um lance muito estranho aqui agora. Ele vai para esse lance esquisitíssimo, que é o lance cavalo D4. Esse lance não tem nada de esquisito, tá atacando a dama, né? Tudo bem, é verdade, mas ele é esquisito porque depois de cavalo por D4 e C por D4, esse peão aqui tá fraco, é um peão enfraquecido aqui, esse peão vai cair, ele não tem outro peão para ajudar ele, não tem mais bispo de casas escuras, o cavalo para proteger esse peão precisa de pelo menos 3 lances, se é que dá. Então, assim, como é que vai segurar esse peão? Por isso foi um lance genial aqui do Carlsen, né? Mas o Jan Duda coloca problema aqui pro Carlsen, porque agora ele faz o lance dama F2 e agora acabou, né? Agora acabou, o Jan Duda ganhou a partida. Porque você fala o seguinte aqui, peão tá cravado, não posso capturar aqui o cavalo, vou ter que defender esse peão, jogar um dama B6, por exemplo. Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas aqui, cavalo E2 e agora esse peão caiu, né? O que você vai fazer aqui? Vai fazer roque, dama por D4 e as brancas vão jogar com um peão a mais. Talvez as pretas tenham alguma compensação aqui com torre na coluna E e tudo mais, mas enfim, talvez consiga ainda lutar por um empate, né? Mas não foi isso que o Magnus Carlsen fez, nada disso. O Magnus Carlsen enxergou muito mais longe, muito diferente. Ele vai para uma ideia sensacional, espetacular aqui nessa posição. É de arrepiar o que ele faz aqui. Peão por cavalo, galera. E vamos ver que história é essa, o quão longe o Magnus Carlsen enxergou para fazer esse lance. Bom, a partida seguiu com dama por A7, ninguém fez o roque, C por B2 atacando a torre. E agora a torre aqui em B1. E o Magnus Carlsen segue com dama em A5 cheque. E depois de rei E2, o Magnus Carlsen fez o roque, né? Então o Carlsen sacrificou uma qualidade. No entanto, ele tem aí um peão a mais. Só que esse peão vai cair, né? Daqui a pouco. Tá? Mas o ponto todo é que o Jan Duda tem um rei aqui exposto, né? A posição do rei tá um pouco comprometida aqui nessa posição. Bom, o Jan Duda poderia agora capturar aqui em B2, mas ele prefere trazer mais um ataque para esse peão aqui que não tem nenhuma proteção, né? E joga agora então com dama aqui em D4. O Magnus Carlsen segue com torre 8, agora colocando forte pressão no centro. E aqui torre de H em E1, o Jan Duda tenta trazer mais uma proteção aqui, já tentando fazer um roque artificial, qualquer coisa do tipo. O Magnus Carlsen aproveita para capturar mais um peão aqui, bispo por F5. O Jan Duda tira o rei daí, finalmente joga com rei F1. E agora o Magnus Carlsen protege o rei com bispo G6.
Yanduda finalmente captura o peão com torre aqui por B2 e o Carlsen pega mais um peão aqui, dama por A3 e torre B4, colocando a torre aí em segurança, tentando prender a dama aqui do Magnus Carlsen, né? Daqui a pouco tá vindo um torre A1 e essa dama vai ter problemas. O Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa urgente, ele joga aqui o lance, praticamente o único lance da posição, dama em A5, a poder escorregar a dama daí. E agora caiu o peão aqui de D6, o Yanduda tá firme aqui na partida. Partida bonita, o Magnus Carlsen aproveita, ele aqui acredita que é hora de fazer o profilático aqui, o H6, né? Para não levar checkmate na fileira do fundo. E aqui o Yanduda segue com torre D4 e o Carlsen já vem com um cavalo aqui em G4, né? Já de olho aqui em temas táticos, já tá atacando aqui em H2, a dama tá protegendo, tudo bem, mas é um cavalo que incomoda demais, ele também pode ir para E5, um cavalo bem flexível aí em G4. H3 foi jogado, questionando aí o cavalo, Magnus Carlsen volta ele para E5 e agora a dama aqui em C5 pelo Yanduda. E o Carlsen coloca a dama lá em D2, né? O que ela tá ameaçando? Por enquanto nada, mas incomoda, né? Não é uma dama que intimida aí, né? Agora o rei não pode, por exemplo, ir para G1, aí senão tá caindo a torre. Bom, a partida seguiu aqui com torre D5, atacando o cavalo, e aqui F6, olha só, o Magnus Carlsen fala, ninguém tira esse cavalo daqui. Agora a dama E3 foi jogado propondo trocas, o Carlsen fala, o quê? De jeito nenhum, dama em A5 aqui, a única chance que o Carlsen tem é jogar mais 100 lances aqui e esperar o Yanduda errar, porque ele tá dizendo o seguinte, eu vou jogar mais 200 lances aqui, se você acertar todos daqui pra frente, a gente empata, porque eu vou acertar os próximos 200 lances. O Yanduda nessa posição segue aqui com dama D4 e agora bispo F7 atacando a torre. Torre D6 colocando a torre em segurança e cavalo C4. O Magnus Carlsen tem o cavalo protegido aqui pelo bispo. A torre agora tá atacada e aqui torre A1 primeiro pelo Yanduda atacando a dama. A dama vai lá pra D2 de novo, uma dama ameaçadora aí. E agora bispo por C4 propondo trocas. Opa, nada disso. Dama em F4 primeiro com cheque antes de recapturar aqui a peça. E depois de rei G1, agora sim bispo por C4, não vamos trocar peça nenhuma não, deixa minha dama quieta. Torre D8, o Yanduda quer trocar as torres, quer trocar tudo. Torre por D8, dama por D8, cheque, rei H7. E a gente tem esse final então, onde o Carlsen tem uma qualidade a menos, mas tem um peão a mais e um ataque aqui para cima do rei do Yanduda, né? E a partida seguiu aqui com torre E1, né? Você pode falar, por quê, né? Por que ele não pegou logo esse peão aqui, torre por A6? Seria possível, existe uma entrada da dama aqui em F1 e depois aqui em F4, talvez o Magnus Carlsen pudesse partir para o perpétuo aqui, se ele sentisse que era a única possibilidade dele. Ou também poderia tentar criar problemas aqui para o Yanduda. Mas o fato é que o Yanduda preferiu jogar com torre 1 e agora a dama vem para E5 aqui, a dama do Carlsen. Dama D7 foi jogado, aqui bispo em E6 atacando a dama e depois de dama D3, A5. Magnus Carlsen tem agora um peão passado aqui na coluna A, né? Um peão passado perigosíssimo e o peão de B dando suporte por enquanto. C3 foi jogado e agora A4 disparando com o peão. Torre B1 atacando agora o peão aqui de B5 e o Carlsen agora joga um lance que exclama, né? Torre B1 aqui é muito difícil de achar um lance, galera. Mas talvez dama D4 fosse o único lance aqui do Yanduda para tentar trocar as damas e tentar amenizar esses peões aí. A dama é muito forte apoiando os peões. Mas depois de torre B1, agora a coisa complica, porque o Magnus Carlsen joga um lance que exclama nessa posição. Ele segue com A3, pessoal, deixando o peão de B5. E o Yanduda percebe, mesmo com o tempo caindo, olha o relógio deles, que tristeza. 12 segundos para o Yanduda, 1 minuto para o Carlsen. Mesmo assim, ele percebe rapidamente que torre por B5 levaria a derrota. Por exemplo, torre por B5, A2 exclama 2. Não dá mais para parar esse peão, né? Simples assim, se a dama tentar parar, cai a torre. E se a torre capturar a dama, o peão promove com cheque. E depois de qualquer lance, rei H2, o Magnus Carlsen teria um final melhor, com uma peça a mais por um peão, né? Então incrível aqui a posição, incrível, A3 exclama. O Yanduda segue aqui com torre A1. E agora, tá caindo o peão? Não, B4. Que situação. O peão não pode capturar se não tá caindo a torre. A partida seguiu aqui com rei F2, mas depois de simplesmente o lance de arremate, o Yanduda abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena, vale a pena. E enfim, vários lances são bons aqui nessa posição. Se você encontrou bispo F7, se você encontrou... Bom, bispo F7 ninguém vai fazer, né? Mas se você encontrou B por C3, é um ótimo lance. Mas se você encontrou B3, né? Parabéns, é o lance de arremate
aqui do Magnus Carlsen, né? Uma partida fantástica aqui contra o Ian Duda. O Magnus Carlsen venceu o match contra o Ian Duda, no entanto o Magnus Carlsen não venceu o torneio. E, na verdade, quem venceu o torneio foi o Ian Duda, né? Vamos dar uma olhada na precisão da partida e depois no resultado final aí do campeonato. Mas a gente teve aqui impressionantes 93,7% de precisão aqui pro Magnus Carlsen. Fantástico, né? Com lance brilhante lá, o lance peão por cavalo, não foi? Vamos ver aqui. O lance peão por cavalo, exatamente. Peão por cavalo, sacrificando a torre e tudo mais. Maravilhoso o lance brilhante aí do Magnus Carlsen, né? E vamos dar uma olhada aqui nos resultados, galera. Olha só, né? A gente tem aqui o resultado final, então, do torneio. O Ian Duda venceu o torneio. Quem diria? O Magnus Carlsen ficou em terceira colocação aqui. O Carlsen ganhou o match contra o Ian Duda, mas não era eliminação, né? Era pontos corridos. Então, no final das contas, o Magnus Carlsen acabou perdendo. Perdeu do lenhador, perdeu alguns matches lá. E ficou aí na terceira colocação, né? A gente tem o Lê aí na segunda colocação, Magnus Carlsen na terceira, Praggnanandhaa, olha só, acima de lenhador, Jordan Van Forest e Guiri, hein? Praggnanandhaa tá brilhando. O Anish Guiri aqui na sétima colocação. E o Erik Hansen não foi muito bem, né? Aliás, no canal ali do Cut Chess Brasil, vocês conseguem ver ali ele publicou um vídeo esses dias do Erik Hansen chateado. O Cut Chess não foi o Cut Chess Brasil, foi o Cortes Legendados, né? Cortes Legendados de Xadrez, ele colocou lá a entrevista, né? Ele legendou a entrevista do Erik Hansen. Vale a pena dar uma olhada lá no Cortes Legendados de Xadrez. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa partida incrível com sacrifício de qualidade aqui do Magnus Carlsen. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.